Olá, boa noite meninas. Mais uma vez a gente se encontra, no nosso pequeno grupo da Márcia. E mais uma vez eu tô cheia de alegria de estar aqui trazendo uma palavrinha para vocês, que eu oro mesmo a Deus que alcance o coração de cada uma de nós, né? Primeiro alcança o meu, depois os seus. E eu tô muito feliz porque a palavrinha da semana passada me falaram que alcançou mesmo o coração de outras pessoas além da nossa célula. E eu fico muito feliz com isso, né? Queria dizer que a gente continua com saudade, né? Muita saudade da Márcia, essa lindeza, essa mulher maravilhosa, cheia de alegria. Saudade da Cíntia, saudade da Grazi, saudade da pastora Sandra. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. Que essa palavra alcance mesmo o nosso coração, Pai, de acordo com a tua vontade. Amém. Gente, eu trouxe uma palavra bem conhecida, que é a história de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? Tá em Lucas capítulo 19, abre lá, por favor. Lucas capítulo 19, verso 1. É uma história muito conhecida, essa música alcançou muita gente, né? Quando essa música foi lançada, eu lembro que vários outros cantores gravaram até mesmo em ritmo de pagode, né? E essa história, ela comove mesmo o nosso coração e eu quis falar sobre Zaqueu hoje, né? Então vamos lá. Na minha Bíblia está escrito assim, Zaqueu o publicano, capítulo 19 de Lucas, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa história conta quando Jesus viu Zaqueu pela primeira vez. Zaqueu era um homem rico, ele era o chefe dos coletores de impostos. Zaqueu era um homem que ele era israelita, mas ele trabalhava para o Império Romano. E Zaqueu era aquele que ele podia cobrar o imposto que ele quisesse, né? Diferente de Mateus. Mateus, ele trabalhava na recebedoria, ele trabalhava recebendo os impostos. Já Zaqueu não, Zaqueu, ele era o chefe. Então ele era um homem de, vamos falar assim, de um cargo alto do Império Romano e provavelmente ele era corrupto, ele era um homem corrupto, ele se enriqueceu através de cobrar o imposto que ele queria da população. Então, quando Jesus estava entrando em Jericó, e onde Jesus passava era aquela coisa, né? Todo mundo começava a falar. Por quê? Porque Jesus era aquele que veio para curar. Ele veio para curar os doentes. Ele veio para levar a palavra. Ele veio trazer as boas novas a todo mundo, aos pobres. Lá em Isaías, 700 anos antes, Isaías falou que ele é aquele que ia fazer o cego enxergar, o surdo ouvir,
os leprosos seriam purificados e aos pobres seria levada a mensagem de Deus. Então é isso que ele veio fazer. Onde ele passava era aquela confusão, todo mundo querendo chegar perto, todo mundo querendo ver Jesus. E Zaqueu era um homem pequeno, então ele baixo, ele não conseguia ver. Ele subiu numa árvore. Eu pesquisei o que é isso aqui, sicômoro é uma figueira brava, que eu achei isso. E ele subiu nessa árvore para ver Jesus. E eu acho que isso comoveu Jesus, né? Ao ver aquele homem que subiu numa árvore, tentando de todo jeito ver quem era ele, o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E Jesus se aproxima de Zaqueu, olha para cima e fala assim: desce depressa, porque hoje convém ficar na tua casa. Ai, tem muitas mensagens nessas palavras de Jesus, né? Desce depressa. Por quê? Porque não deixa para depois, tem que ser agora. Se você teve a oportunidade de estar perto de mim, não deixa essa oportunidade passar, vem agora. E me convém ficar na tua casa hoje, quer dizer, todos esperavam que o Filho de Deus, os judeus esperavam que o Filho de Deus viesse como um rei. E o rei não entraria na casa de um pecador. Um rei não se hospedaria na casa de um pecador. Mas Jesus veio quebrar todas essas coisas. Jesus, ele não, como diz lá em 1 Samuel, quando Samuel foi ungir Davi rei, né? O homem vê a aparência, mas Deus é aquele que vê o coração do homem. Então, Jesus não se importava se Zaqueu tinha fama de corrupto, se Zaqueu tinha fama de ser um homem que explorava os outros para se enriquecer. Provavelmente Zaqueu era um homem que não tinha muitos amigos verdadeiros, né? Porque se ele era um homem assim considerado rico, por ter enriquecido de uma maneira ilícita, provavelmente os amigos dele também eram interessados naquilo que ele tinha. Então ele sabia que ele não tinha verdadeiros amigos. Mas Jesus, ele não se importa com a fama de Zaqueu. Jesus não se importa de ser ele um homem pecador. Jesus se convida, né? Ele vai ceiar na casa de Zaqueu naquela noite. E lá fala assim, no verso 5, no verso 8, fala assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quando Zaqueu teve esse encontro verdadeiro, primeiro, ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele tomou uma atitude de mudar essa situação. Ele pegou a fortuna dele, dividiu isso pela metade, e a metade ele ia doar aos pobres. E a quem ele defraudou, ele ia devolver 4 vezes mais. Essa história acontece logo depois que Jesus encontra aquele jovem rico. Aquele jovem rico, cheio de orgulho, que falou para Jesus que ele fazia todas as coisas que diziam os mandamentos e o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus disse para ele que ele tinha que dar tudo aquilo aos pobres e segui-lo, ele se entristeceu e foi embora. Aqui aconteceu diferente. Jesus não pediu nada para ele. Jesus apenas apareceu para ele. Jesus entra na vida de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu e muda completamente o coração daquele homem. E não muda só o coração, não. Faz com que ele tome uma atitude de mudar a vida dele. Na semana passada, nós falamos sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, para quem não ouviu, foi quando Jesus pescou Pedro, né? Na verdade foi isso, porque
Pedro era um pescador experiente e ele tinha passado a noite inteira tentando pescar e não conseguiu pescar nada. Aí Jesus se aproxima, Jesus entra no barco de Pedro e depois de um tempo ele fala, vai para tal lugar e lança as redes. E Pedro pescou tanto que teve que chamar outro barco para conseguir trazer os peixes para que o barco dele não fundasse, né? Sei lá. Enfim, o que acontece? Quando Pedro entendeu o que estava acontecendo, quando Pedro entendeu diante de quem que ele estava, Pedro se ajoelhou e falou assim, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Nesse momento foi o contrário de Zaqueu, por quê? Porque Pedro estava sem nenhum peixe, ele trabalhou a noite inteira e não tinha pescado nada. Jesus manda ele lançar as redes ao mar, ele fala assim, Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada pesquei, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lança as redes. E Jesus, como é o Filho de Deus, ele usa a natureza para abençoar os negócios de Pedro. Então Pedro, quando entendeu quem era aquele que estava diante dele, Pedro se ajoelha, reconhecendo que ele era pecador e reconhecendo a santidade de Jesus. Essa foi a maneira como Jesus se apresentou para Pedro. A maneira como Jesus se apresentou para Zaqueu foi outra. Porque Zaqueu era um homem discriminado, Zaqueu era um homem rico, que tinha muito dinheiro, mas faltava esse amor, essa compaixão de alguém pela vida dele. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, e quando a gente julga alguém dizendo que aquela pessoa, por ser corrupta, ou por ser ladrão, ou por ser assassino, ou por ser pecador, não merece o amor de Deus, a gente está pecando, né? Porque Jesus, ele se apresenta para qualquer um que tiver o coração quebrantado. Jesus se apresenta para qualquer um que tiver o reconhecimento que precisa dele. O tema que eu coloquei dessa palavra foi Jesus veio buscar e salvar o perdido. Aquele que não se acha perdido, aquele que acha que está ótimo, que está no caminho certo, tá tudo bem na minha vida, eu não preciso de ajuda, ele não precisa de Jesus. Mas se esse é o seu caso, como é o meu, que eu sabia quando eu conheci Jesus que eu estava totalmente perdida. Eu nem sabia quão perdida eu estava, na verdade. Mas aquele que reconhece que está perdido é aquele que alcança o coração de Jesus, né? E Jesus, ele está esperando, porque ele é aquele que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ele não invade a sua vida, mas ele está à porta. Ele está à porta, ele está aguardando. Ele está aguardando você abrir, convidar ele para entrar e cear com ele. Aqui são duas histórias diferentes por causa da situação. Pedro necessitava de um milagre na vida financeira dele e Jesus fez. Zaqueu era um homem rico, mas ele necessitava desse amor, desse acolhimento que Jesus deu para ele. E Jesus deu isso que ele precisava. Lá no Salmo 103, no verso 14, fala assim, que ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura e a minha. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe aquilo que você precisa. Você precisa apenas reconhecer que você está perdido e chamar ele. Lá em Marcos 9, tem uma das histórias mais bonitas, que é quando um pai leva o filho dele está possesso por um espírito mudo, e ele leva o filho dele até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo, né? E ele fala com Jesus. Jesus pergunta o que está acontecendo e ele fala. Aí o pai fala assim para Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. Se podes fazer alguma coisa, cura o meu filho. Não necessariamente nessas palavras, mas ele fala assim: se podes.
Jesus responde assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele responde novamente, ele fala assim: mestre, ajuda-me na minha incredulidade. Será que essa é a frase que a gente tem que falar para Jesus hoje, né? Será que é hora da gente... talvez você já conhece Jesus, talvez você já anda com ele há algum tempo, mas tem alguma coisa na sua vida que é necessário uma fé maior do que a que você já teve até agora? Porque a nossa caminhada é assim. Eu creio que hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu era 1 ano atrás, diferente do que eu era 10 anos atrás. A gente vai caminhando e à medida que a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai dando passos maiores na fé. Mas em algum momento, pode ser que a gente precise falar assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque se Ele conhece a nossa estrutura, se Ele conhece onde nós precisamos do milagre dele, dessa visita milagrosa, dessa experiência assim sobrenatural, como foi a pesca na vida de Pedro, como foi a visita na casa, a ceia na casa de Zaqueu, Ele pode alcançar aquilo que você precisa nesse momento ou em qualquer momento da sua vida. Tem algumas pessoas que estão passando nessa situação que a gente está vivendo hoje de dificuldade financeira. Tem outras que não têm problema na área financeira, mas tem uma enfermidade. Outras não têm enfermidade, mas têm um problema com o filho ou com a mãe. Outras não. Pode ser que tenha um problema de solidão. Qual é o seu problema? Onde é que Jesus precisa entrar e te ajudar na sua incredulidade? Mas Jesus precisa que você se considere perdido, porque se você achar que tá tudo bem, Ele não tem nada para fazer. Você consegue entender o que eu tô falando? Você precisa reconhecer que você está perdido e que você precisa de Jesus. E aí, entra para dentro do teu quarto e ora. E fala com Ele aquilo que você tem para falar. E pede para Ele te ajudar na sua incredulidade. Pede para Ele te ajudar na área que você precisa. Nós estamos passando por um momento nessa quarentena que eu creio que todo mundo vai sair diferente. Todo mundo vai sair diferente, mas nós temos a oportunidade de sair com maior intimidade com Jesus. Porque se a gente deixar, a casa consome a gente. A casa, a TV, o computador, o celular, consome o seu tempo. Mas você tem que fazer uma escolha de dedicar um tempo para conhecer aquele que está à porta e bate. E a gente conhece Ele, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. Quanto mais tempo você passar na palavra, mais tempo você vai passar com Ele. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais você vai ser transformada, mais a sua fé vai aumentar. E daí você vai passar a ser como Pedro. Pedro falou, quando Pedro se ajoelhou e falou com Jesus: retira-te de mim porque sou um homem pecador, Jesus falou assim com ele: que é isso, Pedro? Doravante você será pescador de homens. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro foi aquele que foi a rocha sobre a qual Jesus fundou a sua igreja. Pedro foi aquele homem que onde a sombra dele passava, curava as pessoas. Aquele pescador que quando reconheceu a santidade de Jesus, se ajoelhou e falou: retira-te de mim porque sou um homem pecador. Esse mesmo foi aquele que através da sua oração as pessoas foram curadas, foram libertas. Todo tipo de milagre que a gente puder imaginar aconteceu através da vida de Pedro. E assim mesmo é com a gente. Sabe por quê?
Porque quando Deus entra na vida da gente, Ele traz uma transformação aqui dentro tão grande que é impossível a gente continuar a nossa vida sem querer ensinar isso para as outras pessoas. Gente, e vou te falar, com certeza vocês sabem do que eu tô falando. Quando a gente está cuidando de alguém, quando a gente está ajudando alguém, um amor tão grande invade a vida da gente. Quando a gente consegue tirar os olhos dos nossos problemas, quando a gente consegue tirar os olhos da situação que a gente está vivendo e sai da nossa zona de conforto para ajudar outra pessoa com aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é suficiente para ajudar outra pessoa. Talvez no seu prédio aí, talvez onde você mora, talvez algum parente tem uma viúva sozinha, tem alguém que precisa de uma oração, tem alguém que precisa de um telefonema, de passar um tempo conversando. Quando você sair da sua zona de conforto e usar aquilo que você já tem no seu coração para abençoar outras pessoas, você vai entender o que aconteceu com Pedro. Entender sabe o que aconteceu com Pedro, que depois daquilo se tornou um pescador de homens, ou o que aconteceu com Zaqueu, que depois desse encontro verdadeiro com Jesus, ele doou metade da sua fortuna, e devia ser muito dinheiro, porque a quem ele roubou, ele ainda ia restituir 4 vezes mais. Devia ser muito dinheiro. A gente não passa por esse encontro com Jesus e continua do mesmo jeito que a gente era. E ainda a gente tem essa sede de frutificar, sabe? A gente tem sede, fome de falar para quem a gente ama do que Jesus fez na vida da gente. Isso é uma coisa que acontece quase automaticamente. Vamos lá comigo nesse Salmo 103, por favor. Nossa palavrinha vai ser curta, no máximo meia hora, tá quase. Salmo 103 fala da misericórdia de Deus. Eu quero que você leia ele todinho depois, são 22 versículos. É um salmo maravilhoso, sabe? Porque ele fala como Deus é grande e apesar dessa grandeza que ele tem, ele conhece o nosso coração e ele tem misericórdia de nós. Ele no verso 3 fala assim, eu vou ler alguns versículos, tá? Ele fala assim, é um salmo de Davi. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tem que ler de novo, não tem? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. No 8, o Senhor é misericordioso, compassivo, longâmino e assaz benigno. Ele é misericordioso. No 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem os teme, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Para finalizar no 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a tua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor
dura de geração em geração. É bonito demais, não é? Lá nas bem-aventuranças, Jesus também fala que bem-aventurado é aquele que tem misericórdia. Bem-aventurado o misericordioso, pois alcançará a misericórdia. Misericórdia é a gente ter compaixão. Misericórdia é a gente, como Jesus, quando viu Zaqueu, foi lá e falou assim: desce daí, Zaqueu, hoje me convém ceiar na tua casa. É quando viu Pedro triste, ele devia estar triste, os outros pescadores arrasados, porque passaram a noite inteira sem conseguir pescar nada. Jesus entra no barco e a pesca maravilhosa acontece. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas o Deus que conhece a sua estrutura sabe. E Ele é poderoso, Ele é totalmente poderoso para transformar essa situação. Vamos orar? Ai, Senhor, que delícia essa palavra. Que delícia, Pai, ficar aqui lendo a Tua palavra, dividindo as Suas maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, eu te peço que de uma maneira sobrenatural alcance o coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Nós sabemos que o Senhor conhece a estrutura dela, Pai. Então alcança, Pai, aquela área que ela necessita da Tua misericórdia e da Tua compaixão. Que ela seja renovada nessa noite, que ela possa sentir, Pai, o Teu amor, que ela possa te convidar para ceiar, para entrar e ceiar com ela. Que a vida seja completamente transformada e que a gente possa dizer assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu te agradeço, Pai, te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença e que a gente possa se encontrar novamente na próxima semana e que os testemunhos cheguem, né? Que mais testemunhos cheguem através do que o Senhor tem feito na nossa vida. Meninas, obrigada por esse momento, obrigada por esse tempo, deu menos de meia hora hoje e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo grande para cada uma de vocês, até a próxima, se Deus quiser.